Bruhim Abaim, bem-vindos. Novo começo. Sempre espetacular começar de novo. Eu sempre falo que eu adoro férias. É tão bom ter férias, mas é mais gostoso ainda recomeçar. Os pais que o digam quando os filhos vão para a escola, né? Bom, na verdade o tema de hoje, que eu fiquei pensando um tempinho, que a gente vai, Bezat Hashem, falar hoje, não é um tema que é peculiar à Torá. Tem temas que são relacionados somente à Torá, entre aspas somente, ou somente ao judaísmo. O tema de hoje é um tema um pouco mais, vamos falar assim, humanista, mais normal mesmo na rua, mesmo em quem não tem Torá. Por um lado isso é bom, por outro lado isso faz difícil que a gente não aborde o tema igual eles abordam na rua, e tenha que ser, de alguma forma, do jeito que a Kadosh Baruch Hu quer que seja esse tema. Vou começar, Bezat Hashem, por aqui, é o seguinte. A gente fala no fim do Sefer Torah, tem um pasuk. Lo bashamayim. A Torá não está no céu. Se tivesse, diz Rashi, o que teria que fazer? Ir lá atrás para estudar. A Torá não está no céu por sorte, mas se tivesse, é tão importante que um Yehudi tenha contato com a Torá, homem ou mulher, diz Rashi no Chumash que teria sido, ele traz da Gemara, que eles tinham uma obrigação, se a Torá estivesse no céu, que eu subisse até o céu. Onde está a Torá? Está escrito que Karov Elecha, famoso pasuk, Adavar Meod, Beficha, Ubilvavecha, La'asotó. Não está no céu, está muito perto de você. Karov Elecha, Adavar Meod, muito perto, Beficha, na boca, Ubilvavecha, no coração, La'asotó, para cumprir o que Hashem quer de cada um de nós. Às vezes, a gente acha que ser Yehudi é coisa do outro mundo. E por isso que Hashem falou, eu entendo que vocês pensam assim. Eu entendo que vocês pensam assim, que é difícil se programar para viajar, que tem que ser kasher, que tem Shabbat no meio da semana, durante um período de um ciclo de uma semana. Hashem falou, Lo bashamayim, não é coisa do outro mundo, não está nos céus, nem você, nem a Torá. Né? Apesar que o homem já está quase nos céus. Se a Torá estivesse no céu, o Rashi falou para a gente que teria que buscar, hoje já é mais fácil de compreender isso. Não sei como eles estudavam esse pasuk há 200, 300, 400 anos atrás. Mas hoje já, com viagens quase que turísticas à Lua, daqui a pouco vai ser, né, possível. Então, se a Torá estivesse no céu, talvez não, seria obrigatório ir até lá. Mas Hashem falou, não está. E aonde está Beficha o Bilvavecha? A Torá está na boca e no coração da pessoa. O que quer dizer isso? Eu vi uma explicação, Beficha o Bilvavecha, Bashamayim são coisas entre eu e Hashem. Hashem falou, não, quer dizer, óbvio que eu tenho que cumprir mitzvot entre eu e Hashem, mas Hashem falou, olha, não resuma a Torá somente a mitzvot entre você e Yehudi, homem ou mulher, e Hashem, insira também na sua Torá, Beficha ou Bilvavecha, o que você faz com a boca e com os sentimentos, que isso tem diretamente a ver o que a gente faz com as outras pessoas ou com as pessoas que moram do nosso lado. Olhem que curioso, pessoal. O primeiro dos avós, dos patriarcas, foi Avram Avinu. Avram Avinu é chamado nos livros de Rosh Hamaaminim. O primeiro daquele que desenvolveu o conceito chamado Emuná. O que quer dizer Emuná? Confiança ou fé em Hashem. Por que ele desenvolveu isso e como ele desenvolveu isso? Porque ele é chamado de Rosh Hamaaminim? Porque ele teve os famosos 10 testes. Agora, nunca tinha visto essa observação. O Zohar HaKadosh traz para a gente o seguinte. Dentro do Zohar, Avram Avinu tem outro nome, pelo que ele também é famoso. Ele é conhecido, o diploma de Avram Avinu, de acordo com o Zohar, sem desmerecer os testes dele, é o Chesed da bondade que ele fez. O Zohar não aponta Avram Avinu como os livros de Mussar, de ética, que chamam de Rosh Hamaaminim, que Avram Avinu é o chefe daqueles que acreditaram e colocou no mundo esse conceito de acreditar em Hashem e monoteísmo, não. O Zohar diz que Avram Avinu tem no crachá dele Chesed, bondade, assim que ele é identificado pelo Zohar Avram Avinu. A Torá, na verdade, ela é mais extensiva no Chesed que Avram Avinu fez, olhem que interessante, do que os testes que Avram Avinu sobrepassou. Repito de novo. que o Zohar está ensinando para a gente que quando Hashem fala das bondades que Avraham Avinu fez, Hashem gasta mais versos explicando isso
do que Hashem gasta versos explicando os testes, por exemplo, quando Avraham Avinu pulou na fornalha, no fogo, contra Nimrod, que a Torá nem conta isso para a gente. Então o Zohar aponta para a gente, olha, se a Torá falou mais sobre a bondade de Avraham Avinu, então eu, Zohar HaKadosh, identifico Avraham Avinu como bondade e não como uma pessoa que passou em testes, obviamente que os dois são verdadeiros. Isso dá para a gente um farol interessantíssimo aqui embaixo no mundo, no Lamazé, é o seguinte, o que quer dizer Chesed, o que quer dizer bondade? O neto de Avraham Avinu se chamava Yaakov, um dos netos, se chamava Yaakov. Yaakov teve um sonho, Yaakov sonhou e teve um sonho com os anjos subindo e descendo. Qual é o lugar que ele sonhou? O que ia acontecer naquele lugar no futuro? É o lugar do Beit HaMikdash, do templo sagrado que foi, e Bezat Hashem vai ser no futuro também. Então o local do Beit HaMikdash foi o local onde Yaakov teve um sonho, em Parashat Vayetze. Está escrito lá uma coisa interessantíssima, está escrito que Yaakov sonhou, Sulam Mutzav Arza, tinha uma escada, ele viu Yaakov, no lugar onde ele sonhou que ia ser no futuro Beit HaMikdash, anjos subindo e descendo a escada, mas a escada estava com os pés aqui embaixo, e o teto da escada, o topo da escada, Veroshoa, Magia Shamayim, o topo da escada estava no céu. Eu fiquei pensando, talvez tenha uma dica bomba aqui, quando se refere ao que Hashem espera da gente nesse mundo. Hashem fala, olha, eu quero que vocês sejam pessoas, Yehudim, que cheguem no Shamayim, no topo, lá em cima, com muita santidade, com muita Kedushá. 50 níveis de Kedushá tem para a pessoa chegar, eu quero que vocês cheguem lá, disse Hashem. Mas Hashem falou, eu quero que você cuide de kashrut, por exemplo, eu quero que você cuide de tudo. Mas cuidado, porque também tem coisas que o Sulam, a escada de Yaakov estava onde? Aqui na terra. Então Hashem falou, olha, quando você for cuidar de kashrut, quando você for cuidar de Shabbat, que é muito importante, não esqueça que esse é o topo da escada, que são mitzvot, que estão diretamente relacionadas entre nós e Hashem. Já a parte inferior da escada está onde? Aqui embaixo. Hashem está falando para a gente, talvez, olha, junto com isso, não esqueça que tem, aonde nós vivemos, pessoas ao nosso redor. Talvez isso que Avraham Avinu apontou, falou, olha, eu tenho que ser Rosh Hamaminim, eu tenho que crer em Hashem, mas isso não faz com que eu possa esquecer as pessoas que vivem ao meu redor. No começo do Sefer Torah, isso tem a ver com Chesed, na verdade, no começo do Sefer Torah, está escrito Zé Sefer Toldot Adam. Hashem falou para Adam Arishon, esse é o livro das suas gerações. Mas não tinha nascido ainda nenhuma geração de Adam Arishon. Então, cadê o livro das gerações de Adam Arishon? Logo em Sefer Bereshit, Hashem fala para Adam Arishon, em Parashat Bereshit ainda mais ainda, olha, Adam Arishon, esse é o livro das suas gerações. Como assim gerações, Hashem? Eu ainda não tenho nenhum filho. Eu não tenho netos e bisnetos. Ele mostrou que então, Adam Arishon ainda não sabia quem iam ser os filhos e netos dele. Então, o que quer dizer Zé Sefer Toldot Adam? Então, vi uma vez, em nome de um dos rebes, ele conta que não tem a ver isso com a gente. Tem a ver também com quem? Só com Adam Arishon. Hashem está falando para todos nós. Olha que interessante. O que quer dizer Zé Sefer Toldot Adam? A pessoa escreve o livro da vida dele durante a vida dele. Olha que interessante. Cada um, Hashem estava falando com Adam Arishon e com cada um de nós, ensinando para a gente, olha, Zé Sefer Toldot Adam quer dizer o seguinte, você Adam Arishon, e você que vai estar vivo no século 21, Bezat Hashem, Sefer Toldot Adam quer dizer o quê? Que livro que eu vou deixar para a humanidade depois que eu for embora daqui? Depende dos atos que você, homem ou mulher, fizer. Zé Sefer Toldot Adam. Cada pessoa escreve o livro dela. Mesmo quem acha que não é escritor, alguns não são escritores famosos, mas cada um de nós, mesmo que não vende nas livrarias famosas, escreve um livro da vida dele. Na primeira página vai estar escrito como ele se comportava com Hashem, na segunda como ele se comportava com os outros, com a família dele e daí por diante. Cada um escreve o livro dele. Eu vi um episódio que aconteceu, não uma história, mas um episódio que aconteceu. Bom, a gente conheceu um pouco da nossa história também. Em 1900, nessa época da história do mundo, houve no mundo Ashkenazi um Rav muito famoso,
pré-Segunda Guerra Mundial, chamado Rav Chaim Ozer Grodensky. Esse era o nome dele. Ele escreveu um livro chamado Achiezer, um livro de perguntas e respostas. Foi o Rav mais famoso perto da Segunda Guerra Mundial. Escreveu esse livro chamado Achiezer. E uma vez ele estava discutindo Torá, quer dizer, conversando sobre Torá, a palavra discutindo hoje fica meio feio, né? Ele estava argumentando sobre alguns assuntos de Torá, perguntando e respondendo, com um colega, também outro Talmid Chacham, que é bom a gente conhecer o nome, chamado Rav Chaim Meisel. Era um outro Talmid Chacham contemporâneo ao Rav Chaim Ozer Grodensky. Esse Rav Chaim Meisel, na verdade, ele era Rav em Lodz. Então, Rav Chaim Ozer Grodensky falou, eu tenho um livro chamado Achiezer. Esse livro eu vou deixar para a minha humanidade. Você, Rav Meisel, qual livro você vai deixar para a humanidade? Eu tenho um livro de perguntas e respostas, e você, qual livro você vai deixar? Rav Meisel, que era um grande Talmid Chacham, um grande sábio, ele tira uma agenda do bolso dele, com folhas rasgadas, e fala, esse é meu livro. Aí Rav Chaim Ozer falou assim, como assim é teu livro? Mal dá para ler o que está escrito aqui? Esse é o teu Sefer Toldot Adam, é isso que você vai deixar para depois dos 120 anos bem-vividos que vai sobrar de você? Ele fala, sim, é. Então Rav Chaim Ozer pergunta para ele, o que está escrito aí? Fala, olha, eu tenho o nome de algumas pessoas que não tiveram tanto êxito aí como outras pessoas têm aí no mundo, e eu cuido dessas pessoas. Eu cuido de ajudar algumas com uma boa palavra, outras de ligar, outras de ajudar financeiramente, com algumas pessoas que me dão fundos, eu distribuo para essas pessoas. Esse é o meu Sefer Toldot Adam, é isso que eu vou deixar, meu livrinho pequeno, que só eu consigo ler. Rav Chaim Ozer Grodensky, que era um Talmid Chacham gigante, e tem o livro dele, Achiezer, até hoje em todas as yeshivot, começou a chorar e falou para Rav Chaim Meisel, se eu tivesse a oportunidade e focado em deixar um livro igual a você para a humanidade, puxa vida, pena que eu não tomei essa oportunidade. Apesar que os dois, cada um era um gadol por si próprio, mas para a gente ver uma caderneta de rabiscos, ou hoje, um celular com algumas anotações de algumas pessoas que a gente ajuda, que a gente cuida, que a gente faz chesed. Chaim Ozer Grodensky falou, uau, esse é o Sefer Toldot Adam que vai ficar para Rav Meisel, que Rav Chaim Ozer ficou com um pouco de ciúmes. Eu vi uma história que aconteceu, história verídica, eu procurei. Houve um grupo de americanos, comerciantes americanos, que foram visitar Israel. Dentre eles, alguns eram Yehudim e outros não. Pessoas que têm empresas muito grandes nos Estados Unidos. Uma das pessoas que estava naquela petit comité, petit mesmo, porque não são pessoas muito 6 estrelas, era um senhor chamado Howard Schultz. Quem é ele? CEO da Starbucks. Ele é o chefe, dono, chama assim, do famoso Starbucks. Ele é um Yehudi. Da gigante dos cafés, né? Transformou o café em um banco. Então, um dos pontos, provavelmente eles foram para Tel Aviv também, Haifa, eu não sei, mas um dos pontos que eles sim foram, que eu investiguei e é verdadeiro, é Mea Shearim. E uma das, eu não sei que eles foram ver lá, mas no fundo a gente vai ver que todo mundo sabe que só turismo e restaurantes e ver os golfinhos é legal. Mas se eu já fui até Israel pensando nesses grandes homens, eu quero ver o conteúdo que Israel tem. Então foram para Mea Shearim e foram ter uma entrevista, conseguiram marcar para eles, para Rav Finkel. Rav Finkel, Zichron Libracha, quem nunca ouviu falar, de novo, história importante, Rosh Shiva de Shivadimir. Veio para o Brasil já 2 vezes. Então, eles estavam sentados naquela sala, que não era igual a mesa oval de Washington. Rav Natan Tzvi Finkel entra lá, ele entra, e para quem nunca viu ele veio de novo para o Brasil 2 vezes, eu tive a oportunidade de ver ele tinha Parkinson. Então, quando ele entrou lá, os grandes homens do comércio, do business americano, falaram, começaram a olhar para baixo.
Puxa vida, a gente está com vergonha de olhar para ele, que talvez ele vai se envergonhar. A pessoa que está com Parkinson, fisicamente é incômodo, fica tremendo. Eu lembro quando eu escutei o shiur dele, para ele poder falar um shiur, ele segurou no stender, ficou o stender é o lugar onde se apoia nas estivot, colocou as mãos para poder falar. Se tirava a mão, ele não conseguia segurar a mão e não conseguia falar. Um homem que tinha dificuldade de escrever, de falar. Então, Rav Finkel olha para esses businessmen e fala para ele o seguinte: meus queridos, olhem para mim, não precisa ficar com pena de mim, eu não estou incomodado de ser assim. Então, os homens olharam para ele e falaram boa tarde, etc e tal. Rav Finkel fez uma pergunta para eles, falou: olha, qual lição vocês tiram da Segunda Guerra? Vocês não passaram para a Segunda Guerra, mas certeza já visitaram, já estudaram, já foram em algum tipo de marcha da vida. Então, qual lição vocês tiram da Segunda Guerra Mundial? Então, as frases que se escutava era o quê? Que era mais chique falar jamais dans la vie. Os americanos na nata que estavam lá presentes falavam never again. Rav Finkel fala: olha, tem razão, são frases boas. Mas ele estava insatisfeito. Falou: olha, eu vou falar para vocês a essência do homem, disse Rav Finkel para esses comerciantes americanos. Falou: olha, durante o Holocausto, os Yehudim sofreram demais para chegar até o campo de concentração, aqueles que chegavam. Lá dentro nem se fala, mas até chegar lá também já era sofrido. E começou a explicar e descrever: olha, passaram por vagões que eram para animais e eram colocados pessoas, e não tinha acomodação, e tinham que ficar de pé, e não podiam sentar, e não tinha água, e no frio não tinha cobertor. Quando mal chegavam no campo de concentração, aqueles que sobreviveram durante toda aquela viagem extensa e cansativa, em alguns campos, cada 6 pessoas que passavam, um recebia o cobertor. Tudo isso contando Rav Finkel para aqueles comerciantes. E trabalhavam o dia inteiro, recebiam o cobertor de manhã e trabalhavam o dia inteiro. À noite, hora de dormir, aquelas poucas horas temíveis que ninguém sabe. O que vai ter no meio da noite? Quem vai me acordar? Como vou me acordar? E a que horas vou me acordar? E tinha um cobertor. Disse Rav Finkel, sabe o que eles faziam? Um cobertor para cada 6 pessoas? Não todo mundo, mas em muitos dos casos, aquela uma pessoa dividia o cobertor, que recebeu o cobertor, com mais 5 pessoas que estavam do lado dela, naquela estrado, nem cama. Rav Finkel, os homens começaram a olhar para aquele homem que eles tinham pena e viram que era um grande sábio. Voltem para a América e distribuam o cobertor que vocês têm, o dinheiro, os resources que vocês têm, que outras pessoas não têm, para outras pessoas menos favorecidas. Todo mundo ficou boquiaberto com a sabedoria daquele homem em tão pouco tempo, com a dificuldade que ele tinha de fala. Howard Schultz se comoveu mais ainda, tirou o talão de cheque do bolso dele. Quem já viu um cheque americano? É menor que o brasileiro, pequenininho, uma folha pequenininha, o talão de cheque é pequenininho. Howard Schultz, o CEO da Starbucks, assinou, a história é verídica, assinou o cheque em branco, deu para o Rav Finkel e falou: Rav, eu vou começar a abrir meu cobertor aqui em Israel para o senhor. Por favor, preencha com o valor que o senhor quiser. Os céus são o limite, igual a escada de Yaakov. Os céus são o limite. Pessoal, Rav Finkel, Rosh Yeshiva de Yeshivat Mir. Yeshivat Mir tem aproximadamente 7.200 alunos, a maior yeshiva do mundo. Para curiosidade, procurem depois no Google. A Yeshivat Mir tem uma máquina de schnitzel, e quando tem schnitzel no almoço, tem 10.000 schnitzels por refeição. Pesadelo de qualquer dona de casa. 10.000 schnitzels por hora. São 10.000 schnitzels que a máquina faz durante toda a refeição que ela aguenta fazer. Eu não sei se são gostosos ou não, mas faz 10.000 schnitzels. O déficit da Yeshivat Mir, o budget, melhor dizendo, da Yeshivat Mir, são 10 milhões de shkalim por mês. Com certeza eles têm déficit. Rav Finkel, com aquela mão tremida por causa do Parkinson, com muita dificuldade, preenche o cheque em branco. Meus queridos, quanto vocês preencheriam?
A minha yeshiva tem um budget de 10 milhões de shkalim por mês. Quantos seriam um cheque? O céu é o limite. Ele falou, o céu é o limite. E na verdade é mesmo, porque o CEO da Starbucks provavelmente tem fundos suficientes para cobrir qualquer número. A Finkel preenche o seguinte número, meus queridos. 1.800 cents. $1.800. Desculpem, ridículo. $1.800? Qualquer Zemané Schultz, não precisa ser Howard Schultz para fazer isso. Rav Finkel, pessoal, Chesed do CEO da Starbucks e Chesed do Rav Finkel. 2 Hassadim numa história só. Rav Finkel dá o cheque de volta para ele e fala, olha, aqui na frente da minha shivá, você atravessando, anda um pouquinho mais para lá, você vai ver uma loja de livros. Nessa loja de livros tem tefilim para vender. Faça uma bondade para mim, CEO da Starbucks. Compra um tefilim para você mesmo e promete para mim que você vai colocar todos os dias da sua vida, menos Shabbat e Yom Tov, um tefilim. Pessoal, assustadora a história. Um homem que tinha fechar, se ele escrevesse 10 milhões de dólares, certeza ia fechar o orçamento dele por alguns anos para cobrir já o que ele já tem de doações, ia durar. Um homem que tinha Parkinson, um homem que podia ficar tranquilo, tinha uma causa nobre. Poxa vida, Hashem me deu a oportunidade de fazer Hesed, eu não quero pegar ele para mim, eu quero dividir com os outros. E como ele cobriu o budget de Yeshiva? Mina Shamayim, não sei. Ele achou no momento, por isso que a gente tem homens grandes na nossa literatura e na nossa vida judaica. Agora eu preciso dar oportunidade para ele, só eu vou ter essa oportunidade de falar, você coloca o tefilim daqui para frente. A gente vive num mundo muito competitivo. Ele comprou o tefilim e usa provavelmente o tefilim. Não sei, essa parte da história eu não verifiquei. Mas a gente vive num mundo muito competitivo e a gente tem que se preocupar, cada um consigo mesmo, com sua família, com sua parnassá. Mas Shlach Kadosh fala para a gente que um dia, lembrar, tentar visualizar isso. Antigamente tinha aquelas agendas que a pessoa tirava, cada dia arrancava a página do dia. O Shlach Kadosh fala que o dia da agenda do Yehudi não pode passar se ele não fez algum benefício, alguma atitude de chesed, bondade, foi gentil com uma pessoa que mora do lado dele. Ele tem Roshó Bashamayim, igual a escada de Yaakov. Sonhou lá, tá certo, mitzvot, entre eu e Hashem são importantes. Mas tinha Sulam Mutzav Arsa, o pé está aqui embaixo, Beficha o Bilvavecha Lasotó. Fazer com os outros, isso aqui depende de saber lidar com os outros, e mais especificamente o Shlach Kadosh, se não tem Chesed, o dia do Yehudi, não é chamado o que ele viveu naquele dia. Forte a frase. Tem que ter no dia do Yehudi espaço para os outros no nosso schedule competitivo e bem ocupado. O que é Chesed? É saber escutar alguém. Chesed é saber dar o sorriso para alguém mesmo quando não tem muita graça. Chesed é saber dar um bom dia para alguém. Você sabe que você não é o melhor amigo dele, mas ele precisa do teu bom dia. Chesed pensei nos exemplos bastante. Dar uma dica de trabalho para alguém, compartilhar alguém. Ele não me ajudou, ele nunca me ajudou. Tá bom, mas eu vou lá porque Hashem mandou fazer Chesed com alguém. Para preencher hoje no meu calendário que eu fiz alguma coisa com alguém. Chesed é atender o telefone e não falar que você está numa reunião. Deixar o telefone em espera. Também é Chesed. Chesed é rir para uma piada sem graça. Porque se o cara te contou a piada, ele achava que era engraçada. Rir para a piada sem graça. Para você escrever, contar piada, dá a volta. Mas rir para piada sem graça também é Chesed. Também é bondade. Tem que achar dentro dessa vida competitiva espaço para os outros. A gente fala muito de Avram Avinu quando se fala de Chesed. Ninguém fala de Sará, ou poucos falam de Sará. Olha que interessante. Vayomer Sará. Depois que Sará escutou que ela ia ter um filho, ela tinha 90 anos de idade, Tzechok Asali Elohim. Hashem me fez muito feliz. Eu vou ter um filho com essa barriga, me permitam. Sará falou, flácida. Eu já estou velha. Não tenho mais nem meu ciclo de mulher, disse Sará. Assim está escrito. Diz Rashi nesse mesmo pasuk,
Arbe akarot nifkedu beoto yom. Naquele mesmo dia, muitas outras mulheres que não podiam ter filho, tiveram filho. E a pergunta é, por quê? O milagre foi para Sará. Por que outras mulheres puderam ter filho, e quando nasceu Yitzhak, outras mulheres também, que não conseguiam dar luz, eram estéreis, também tiveram filhos? Sim, fala Rashi, mas me explica por que teve esse milagre. Uma vez eu escutei, se não me engano foi do meu Rosh Hashivá, Sará queria ter um filho, porque todo mundo tem um certo, entre aspas, egoísmo. Mas se eu estou bem, e as pessoas que estão ao meu redor não estão bem, eu também não vou estar tão bem, Hashem. Então olha que bomba, para Hashem deixar Sará feliz, o que ele fez? Fez as pessoas que estão em volta dela também poderem ter a habilidade de ter filhos. Olha que bomba! Existe um momento na vida da pessoa que ele tem que almejar até os 120, eu quero estar bem, quero transbordar, que os outros também estejam bem. Isso é Chesed também, que espetacular. O Mishkan, o tabernáculo, continha 3 pilares. Quais eram os 3 pilares do tabernáculo? Torá, Avodah e Gemilut Hasadim. Tem 3 pilares do judaísmo, melhor dizendo, no Mishkan. Vamos ver? Fácil. Onde tinha a Torá no Mishkan? No Aron HaKodesh, tinha as Luchot, que é na Torá, representavam a Torá. Onde tinha a Avodah no Mishkan, no tabernáculo? Qualquer lugar. O tabernáculo inteiro era Avodat Hashem, era, né, os sacrifícios, daí por diante. Agora, onde tinha Gemilut Hasadim no Mishkan, tem 3 pilares, Torá, Avodah e Gemilut Hasadim, bondade. Torá e Avodah a gente já falou onde tem no Mishkan. Aonde tinha Chesed, bondade no Mishkan? Está escrito que tinha algo chamado Bria Hatichon. Tinha um pau, uma madeira que rodava o Mishkan, que sustentava ele. Que o Mishkan era feito de pilares. Esses pilares, para não cair, tinham que estar sustentados. Então tinha uma viga que passava no meio desses pilares e dava a volta até fechar o formato do Mishkan. Agora olha que curioso. A viga era feita do quê? Madeira. Da onde vinha essa madeira? Diz Targum Yonatan. Targum Yonatan é um dos tradutores da Torá. Ele explica a Torá. Vinha da madeira da tenda de Avram Avinu quando ele recebia as visitas. É bom? Beleza. Agora pensem junto comigo. Espera aí. Então tem a ver com Chesed, tá certo? Bondade. Que ele recebia visitas. Agora, para uma madeira fazer um quadrado, o que ela precisa ser? Para ela segurar o Mishkan, ela precisa ser rígida, tá certo? Mas por outro lado, para ela, nos cantos, não quebrar, ela precisa ser o quê? Flexível, senão a madeira quebra. A mesma madeira que circunda todo o Mishkan. Como que é possível ser rígido e flexível ao mesmo tempo? Eu escutei nas férias, estava fazendo ginástica, estava escutando um shiur, eu escutei uma história bomba. Sabem que em Israel tem jornais de direita, de esquerda, de meio, de centro, mais do que jogo de futebol. Então, muito mais do que técnico, né? Tem jornais lá de todas as posições. Israel, todo mundo tem algo a dizer. Ah? Todo mundo é um grande, quase que todo mundo, é um grande jornalista. Um dos jornais, vamos chamar assim, mais de esquerda, tinha uma editora, a história verdadeira, só não vou contar o nome, e essa editora pegava, o objetivo dela nesse mundo era pegar artigos do Rav de Satmer. O Rav de Satmer era ferrenho contra o sionismo secular. Então, essa mulher editora, pegava, escrevia no jornal, pegava os livros do Rav de Satmer, Divrei Yoel, ele tem um livro, e fala bastante sobre contra-sionismo secular, e comentava aí, jogava bombas e mísseis e tudo contra ele. Então ela tinha uma opinião, ele tinha outra, e cada um falava o que tinha a dizer. Quer dizer, na verdade, ele não falava nada, só pegava o livro dele, trazia um pedaço e metralhava. Metralhava lá em cima. Depois de alguns anos, infelizmente, de novo digo infelizmente porque é triste, todo Yodi, essa mulher ficou doente. A história é 200% verdadeira. E, naquela época, em Israel não tinha a tecnologia que tem hoje. Essa mulher teve que ir para os Estados Unidos para ter a cura dela. Ela chega lá, ela começou a procurar os endereços que deram para ela, ela viu os números que precisava, a soma, a cifra que precisava para se curar. Ela falou, olha, eu tenho os médicos, mas mande masriat, eu não tenho como pagar os médicos. Então falaram para ele, olha, tem um homem aqui nessa cidade que tem Hassidim super ricos, e tudo que ele recebe, ele repassa para as pessoas. Quem é? Rebbe de Satmer, Rav Yoel Teitelbaum. Falou, no caso acho que eu vou ter que ir direto para o Beit Haim, cemitério. Que nem adianta eu ir para lá.
Você falou, olha minha senhora, é a única chance que a senhora tem. Ou racha ou racha. No caso, vai. Falou, tá bom, não tenho nada a perder. Ela foi lá, escreveu o nome dela no papel. O Rav Teitelbaum, o Rav de Satmar, Zichron Libraha, quando vê o nome, logo reconhece quem era a senhora. Ele levanta e olha para ela, ela fala, meu Deus, era melhor não ter vindo. Ele fala, o que você precisa, etc e tal. Ele fala, pode contar comigo para o seu tratamento. Quando a mulher falou, como é que é? Pode contar comigo para o seu tratamento. Só que eu vou te pedir um pedido. Ela fala, sabia. Antes de você voltar para Israel, vem me visitar. Falou, tá bom. O tratamento dessa senhora demorou quase que 1 ano, 11 meses e mais um pouquinho. Ela estava com as malas prontas para ir para Israel. Falou, eu não vou visitar ele porque eu tenho certeza do que ele vai me falar. Quando eu estava doente, Razita, não falou nada contra mim. Mas agora que eu já estou curada, ele vai soltar os cachorros, com todo o direito, ele me ajudou. Eu não vou voltar lá. Ela não conseguiu ir para o aeroporto sem passar lá. Ela falou, ele me ajudou, eu preciso passar lá. Então ela foi passar lá. E aí, olhem que espetacular. O Rebbe de Satmar fala para ela, olha, bom que você veio, eu estou feliz que você veio. E eu queria te fazer uma pergunta. A mulher fala, olha, Rav, eu sei o que o senhor tem a dizer, pode falar, eu já estou pronta emocionalmente para receber tudo o que o senhor tem a me dizer. O Rebbe de Satmar falou, não, então eu vou falar mesmo. Você ficou 1 ano fora de Israel. Eu imagino que suas contas continuaram a vir. Luz, menos, mas alguma coisa vem, condomínio, as contas você tem ainda. Eu queria saber quantas são essas contas que você teve para poder quitar elas até você voltar aos teus dias de hábito, voltar aos seus dias, quando chegar em Israel. Pessoal, isso é Bria Hatichon. Isso respondeu para mim como que pode ser que o Chesed, a madeira que circundava o Mishkan, o tabernáculo, era dura para segurar, mas por outro lado era flexível. É isso mesmo, o Rebbe de Satmar, pessoal. Eu tenho a minha opinião sobre sionismo, essa era a opinião dele, ninguém vai discutir. Mas quando vem um Yehudi que pensa exatamente o contrário dele, precisa de ajuda, Chesed, você é um Yehudi, eu abro mão das minhas convicções, porque isso não tem nada a ver com quem eu ajudo. Eu tenho a minha ashkafá, eu tenho minha visão judaica, olha que espetacular, eu tenho o meu nível religioso, para todos nós, eu tenho meus parâmetros, e tem pessoas que são diferentes da gente aqui, mas e daí? Chesed é poder ajudar todo mundo, como do jeito que Hashem escolheu. Como Hashem escolheu, se o cara é Yehudi, ajuda ele, o que muda? Ele não pensa igual a mim, exatamente aí que é hora de fazer musculação. Esse é o Chesed que tinha no Mishkan, esse é o Chesed que a gente viu um exemplo do Rav de Satmar. Eu acho que eu pensei bastante, tinha bastante tempo para pensar, semanas, em exemplos práticos de Chesed. Um dos exemplos que tem Baruch Hashem é visitar enfermos, o que a gente chama, ou cuidar de pessoas necessitadas, né? Chamado Bikur Cholim. É isso? O que quer dizer Bikur Cholim? O que quer dizer levaquer em hebraico? Fustigar, verificar, Cholim, o que o doente precisa. Isso que é Bikur Cholim. A pessoa vai no hospital, vou falar algumas coisas que não deve se fazer, que as pessoas sem querer fazem, tá bom? Já tem gente que faz isso. Sério? Tem. Olha, chega para o enfermo e fala, meu querido, pensa do lado bom, vai. Você está sentado aqui na cama do hospital, tem gente que cuida de você 24 horas por dia, lá fora está um calor, aqui tem ar-condicionado. Pensa, tem segurança 24 horas no hospital. Sabe quantos prédios assaltaram em Genópolis? Você está tranquilo aqui. E melhor de tudo, 3 refeições por dia. Eu trabalho, não tenho nem tempo para almoçar, você tem 3 refeições por dia. Pessoal, isso não é Bikur Cholim, isso é... Eu preciso visitar lá, então eu falo o que está na minha cabeça. Isso não é Chesed, pessoal, isso é idiotice. Quando a gente vai visitar alguém, será que a gente foi na hora certa? Como eu sei se eu fui na hora certa? Eu fui lá, não cheguei lá às 7 da manhã, porque é bom para mim, não adianta, né? Eu cheguei lá numa hora que era bom, hora do almoço, à noite. Porque eu estava atrasado, eu cheguei às 11 da noite, que pena que você estava dormindo, né? Às 11 da noite não é hora de se visitar alguém no hospital. A pessoa chega lá, dirigiu até o hospital, 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar, até subir no elevador, achar onde ele mora, demorou, o quarto demorou 1h30.
2 horas. Eu cheguei, ele estava dormindo, eu vou embora. Depois vão ter que me visitar, porque eu vou chegar frustrado em casa. Então o que é chesed? Se chesed é ver o que é bom para ele, então eu vou esperar 5, 10 minutos. Não dá para tossir alto lá para ver se ele acorda. Não dá para bater na porta. Dá um jeito, a enfermeira acorda ele. Eu vou deixar um bilhete. Vim aqui, você estava dormindo, melhoras, amanhã eu te ligo. Pronto, acabou. Eu preciso fazer chesed? Não, ele precisa de chesed. Porque se eu preciso de chesed, fazer o que é bom para mim. Se ele precisa de chesed, fazer o que é bom para ele. E, eu acho que tudo é automático, não? Mas por isso que a gente tem shiur, estou falando comigo mesmo, para não virar automático, para tirar do cruise control. Não ficar no celular, por exemplo. O pessoal vai e fica no celular. Vai no hospital, fica vendo. Só um segundo, preciso ver a última postagem do Facebook do cara de Dubai que eu conheci na minha viagem de intercâmbio da Sochnut de Halab, quando estava vindo no ônibus do avião, do barco do Halab. Agora não é hora, o cara está lá. Bota o telefone silencioso, desliga. Se eu vim fazer chesed é com ele, não é com o meu celular. O celular está bem, ele tem bastante atenção. Né? Ou, quando vê alguém e ele está doente, às vezes fisicamente a pessoa está um pouco, né, deformada, mas está um pouco assim prejudicada, vamos chamar. Uau, o que aconteceu com você? Quando eu falo essa frase no cara, que eu fiz? Assassinei ele. Coitado, o que aconteceu com você? Quer dizer que ele fala para si mesmo, doente, eu estou tão mal assim mesmo, né? Ou, pessoal, tem outra, desculpa, mas eu preciso falar essa. O que está acontecendo? Não, a minha cirurgia é amanhã. Tem alguns que falam boa sorte e tal, fazer telim por você tem certeza que vai sair bem. Tem outros que fazem o seguinte, ó, qual é o seu médico? O médico João da Silva. Puf. Bom, boa sorte, né? Vai precisar mesmo, porque já que amanhã não dá mais para mudar... Se eu pudesse, te indicaria outro médico muito bom. Esse aqui eu escutei algumas coisas que não deu muito certo com alguns pacientes. Mas quem sabe com você vai dar certo. É tipo de frase que não se fala, porque você já sabe que ele não vai conseguir mudar o médico. Naquele momento você pega um caque lá, coloca na boca, engole e não pode deixar a boca cheia para não falar bobeira, porque chesed é bom para ele. Outra frase que a gente escuta muitas vezes, se você precisar de qualquer coisa, me liga. Isso é exatamente a mesma frase que tfadal de elevador. Quando você fala tfadal no elevador, se o cara entrar na tua casa, você desmaia. Se você precisar, me liga. O que isso quer dizer? Nada. Ele não vai te ligar. Você pode perguntar onde teus filhos vão estar amanhã. Onde teu marido vai jantar Shabbat. Quem vai te buscar teu filho da escola. Quem vai ligar para tua sogra, eu não sei. Mas posso te ajudar e nada é a mesma coisa. Me liga. Se precisar de qualquer coisa e nada, é o Hazak Baruch de elevador, pessoal. E quando se fala uma halakha que não seja prática, mas já que existe o conceito que não seja prática para nenhum Yehudi, para ninguém, Nihum Avelim. Também tem a ver com Chesed. Visitar alguém que lo aleno está enlutado. A diferença muitas vezes entre uma casa de Avel e o France Café é que o café no France Café é pago e lá é de graça. Infelizmente. Só fui num lugar, uma vez que teve que visitar uma pessoa, né, infelizmente que só tem alegrias para todo mundo, e chegava lá, parecia Réveillon. Está todo mundo conversando, ninguém nem sabe o que foi fazer lá. A Torá fala o que se faz na casa de um Avel, de um enlutado, fala. A Gemara fala em Brachot, o mérito de ir para a casa de um enlutado, qual que é? Escuta, fica quieto. Pega lá um Teilim, lê o Teilim. Mas se eu ler o Teilim, vou ficar só 5 minutos. E daí? Quem falou que tem que ficar 33 minutos? Não tem cartão para bater ponto na entrada e na saída. Não tem isso. Pronto, pega um caque que tem lá servindo. Por favor, faz brachá. Porque todo lance de ter comida lá, na casa do Avel ou na Mishmará, não é porque já que eu escutei 3 discursos da Mishmará, pelo menos vou ter que ter alguma coisa de volta, um charutinho para levar para casa, né? Não é para isso. By the way, entre parênteses, nem se pode levar, está escrito na Halakha, que não se deve levar comida da casa de um Avel para fora. Come lá dentro, não pode levar para casa nada. Nada, nenhuma comida. Mishmará não sei, mas na casa de um Avel não deve. Então, por que tem comida numa Mishmará na casa de um Avel para fazer brachá? O indivíduo vai lá, come um kake, Hazak Baruch. Fez mal para ele chamar dos dois, dele e de quem faleceu. Come o kake, sartén, faz brachá. Toma um copo d'água, sheakol, linhamid varó.
a gente encontra às vezes situação, na casa de um Avel longe de todos nós, de novo, mas acontece, onde o Avel está sentado no sofá, tem 130 pessoas e ninguém está com ele, 130 pessoas conversando uma com a outra, e alguns conversando com a Avel sobre a bolsa, sobre Dow Jones, e com a moça que ficou a Avel sobre a receita. Ela não quer saber de receita agora, ela está fazendo receita com você de fingir que ela está gostando e sorrindo para você. Na verdade, receita é pensar o que o Avel gostaria. E também muito menos, pessoal, quando senta na casa de um Avel, que vocês nunca passem por isso, mas eu já passei 2 vezes, senta lá, tem gente que senta lá e fica olhando para a cara do Avel. Tipo, aquelas fotos de passaporte, sabe? Fica olhando assim para você, você não sabe se chora, se ri, você não sabe o que fazer, fica tranquilo, vai lá e vai embora. Mas não tem aquele nhago que você tem que ficar na frente dele e esperar o Avel falar com você? Não, tem que ficar na frente do Avel, na frente não quer dizer na frente, tem que ficar lá próximo, depende da proximidade da pessoa, e se o Avel abrir conversa, então a pessoa responde, continua. Mas não ficar olhando para a cara dele, secando, vamos em português? Fica secando a pessoa. Depende, a Rafa fala, depende se é o primeiro dia, depende se é o segundo dia, terceiro dia, depende da proximidade que eu tenho com ele, entendeu? Depende do que eu vou conversar também. O cara, Deus me livre, perdeu, sei lá, o pai. O Palmeiras fez um gol ontem, você deve estar acompanhando aí. Se ele quer escutar, não sei se ele quer escutar isso naquele momento, né? Em alegrias, vamos mudar também, que faz parte do ciclo, que muito mais, alegrias, semachot, também tem chesed, tem bondade. Sério? Tem. O cara te deu o convite de bar mitzvah, brit milá, daqui a pouco, né? Não sei se tem, não tem convite, é por WhatsApp, sei lá, mas tá bom, casamento, sei lá o que for, shabelos. Abre o convite na frente dele, ser amigo, em vez de pegar Mabruk, ser amigo do cara, abre o convite, fala, oh, que bonito, gostei da escrita. Isso é chesed. Pegar o convite, botar nos vale e anotar na agenda, todo mundo vai fazer isso, porque é para isso que é o convite. Tá bom? Mas olha o convite e fala, oh, que bonito, gostei, parabéns, está muito delicado, procura alguma coisa, isso é chesed. Quando vai num casamento, num bar mitzvah, alguma coisa, está escrito na Halachá, é obrigado a alegrar o noivo e a noiva. Como que alegra? Então está escrito na Halachá, uns dançam alegrando, de dançar tão bem, né? Outros tão ridículo, de qualquer jeito vai alegrar o cara. Outros cantam. Diz a Halachá, tem gente que é tão, importante para o noivo ou para a noiva, que só o fato de ir lá já é alegrar o noivo e a noiva. Falou, oh, sabe quem veio no meu casamento? Aquele cara, aquela mulher e tal. Então isso já é alegrar. Então cada pessoa tem que alegrar de algum jeito. Inclusive, falando de dança, pessoal, olha, é incrível como as pessoas inventam coisas. Teve um casamento, me falaram no Panamá, interessantíssimo. Estavam na dúvida em que música que iam colocar. Vocês queriam, alguém queria colocar música religiosa, outra parte da família não queria. Então, como que se agrada gregos e troianos? Na entrada do salão, tinha um tipo de Walkman. Walkman é para aqueles, pessoal que veio de Halab sabe o que eu estou falando. Um fone de ouvido com um aparelhinho. E tinha lá 20 estações. Cada um colocava o Osneaman, o ouvido, o fone, escutava a música dele. Então, a pessoa que estava lá contou, falou que era espetacular, estava todo mundo dançando música agitada, e você tirava o fone e estava um silêncio total. Espetacular. Para terminar, na nossa reta final, eu sempre me pergunto essa questão, e com esse último ponto a gente termina. Algumas pessoas estão envolvidas em chesed, de alguma forma ou de outra, cada um do jeito dele, porque cada um é diferente, cada um tem direito, a Hashem adora isso, que cada um seja diferente mesmo. Mas tem pessoas que estão envolvidas em chesed. Tem pessoas do lado dessas pessoas que sempre se perguntam, eu não vejo nenhuma oportunidade de chesed. E eu me pergunto, como é que pode ser? Essa pessoa está ocupada fazendo chesed com o tempo que ela dedicou a isso durante o dia. A outra pessoa mora no mesmo bairro, frequenta o mesmo knis e não fala, eu não sei, eu não vejo nenhuma oportunidade de chesed, de bondade. Como é que funciona? Eu costumo dizer, tem duas coisas. Um, trocar de óculos, começar a olhar mais para os outros, mas não precisa nem ir muito longe. Eu vou talvez falar uma coisa que para vocês seja novidade. Entrando em casa dá para fazer chesed também. Eu vejo isso cada vez mais claro, dá para encontrar oportunidades de chesed em casa muito fácil. Sério? Marido e esposa dá, mas eu queria falar de um ponto específico. É o seguinte, se algum dia na minha vida eu quero acender algum aluno, acender ele,
fazer ele virar um Yehudi quente em Torá, em judaísmo, em alegria de ser um Yehudi. Como eu posso fazer? Flagrar ele fazendo o quê? Uma coisa certa. Nossos filhos são as pessoas mais, me permitam, com todo respeito, carentes do mundo de um elogio. Isso é chesed. Porque na escola, por que você não fez o paper bem feito? Por que você não entregou em trabalho na hora? Porque você foi mal? Então na escola tem muita competição e tem muito... É difícil. Nem todos os professores são inteligentes, muitos devem ser, mas outros talvez não, de elogiar. Os filhos chegam em casa, quem tem a oportunidade de fazer chesed do pai e a mãe? Aí eu não vejo chesed na rua, em casa dá para fazer chesed. É só olhar para a gente, olhar para a família. Tem que lembrar, pessoal, que a nossa gasolina, nosso combustível é chesed. Um dia não pode passar sem que eu tenha feito pelo menos um chesed. Querem ver? Tem um açougue aqui na comunidade ou não tem? Que é mantido por algumas pessoas, eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que é mantido por algumas pessoas, monetariamente, estruturalmente, carinhosamente e outros entes. A gente vive na mesma comunidade, porque alguém viu, estou falando de mim mesmo também, porque alguém viu e outros não viram, óbvio que alguns têm possibilidades assim, assado, mas tem gente que está com olhos mais para fora e não só para dentro deles. Tem um mikve aqui na nossa cidade, alguns tem, porque algumas pessoas se preocuparam no começo da cidade de fazer mikve, outros não. Algumas pessoas estão preocupadas com o chesed, outros não tanto. Tem atzalá no Brasil ou não tem? Quase que novidade, mas tem, já tem alguns anos. Porque algumas pessoas decidiram fazer isso com muito carinho, outros não. De novo, pessoal, porque se a gente olhar com óculos, a gente vai achar oportunidades de chesed. Cada um, obviamente, que tem que saber olhar para fora e fazer do jeito que tem a ver com ele. Nem todo mundo nasceu para ser presidente financeiro da Tzalá, por exemplo, ou ajudar financeiramente, mas outras pessoas podem dar dicas, se ele é um bom advogado, dicas de leis para o projeto. Outras pessoas podem achar doadores para o projeto. Outras pessoas podem ser voluntários para o projeto. Cada um com o que ele tem, no que ele é, dá para fazer chesed. E tem que fazer chesed. E quando a gente passa por alguma dificuldade na vida, não é por acaso. Tem pessoas que sabem transformar limão azedo numa limonada doce. Vou contar para vocês, e com isso a gente termina. No Brasil, talvez não é famoso, mas nos Estados Unidos é muito famoso, em Israel também. Tem, vocês nunca ouviram falar nele, provavelmente, Yosef Eckstein. Já ouviram falar? Jamais. Tá bom? Yosef Eckstein teve 4 filhos, infelizmente, doentes por incompatibilidade genética entre ele e a esposa. O que ele fez? Senta e chora. Infelizmente, talvez deve ter feito isso, não sei. Mas procurei bem a história. Yosef Eckstein criou algo que nos Estados Unidos, em Israel e nos outros lugares do mundo, que no Brasil também tem, mas é menos conhecido, chamado Dor Yesharim. Procurem depois no Rav Google Dor Yesharim. Dor Yesharim é um projeto que já testou quase 500 mil de Yehudim e tem 22 mil pessoas que casam por ano, que casam devido a esse projeto. O que quer dizer isso? Ele percebeu que da mesma forma que eu, dizendo Rav Yosef, esse senhor Yosef Eckstein, e a esposa não tínhamos compatibilidade genética, se a gente soubesse disso a gente nem teria casado. Então, por que eu não posso ajudar outros Yehudim? Então, hoje nas escolas em Israel e nos Estados Unidos, quando a pessoa fica mais velha, já é de praxe a pessoa passar, eles vêm na escola, coletam sangue e dão um número para a pessoa. Então, por exemplo, eu sou número 212. Eu saí com a menina, antes de sair com a menina, ela é 915. Eu ligo para o Dor Yesharim, ela liga para o Dor Yesharim e pergunta: Are we compatible? A gente é compatível com o outro? Se for yes, sai. Se não for yes, nem sai. Pessoal, alguém que pegou o limão dele, o sofrimento dele, transformou na alegria dos outros. O homem, quando ele está dormindo, o zehut é dele. A zehut é dele. Cada casal que tem um filho que sai bari, shalem, saudável, o zehut é desse homem. Esse é o Sefer Toldot Adam desse homem. Esse homem escreveu um livro para a humanidade. Tem um hospital em Crown Heights, em Nova York, que atendia uma das principais doenças que esse projeto Dor Yesharim evita, chamado Tay-Sachs Lo Aleno. Esse hospital, antes do Dor Yesharim, estava lotado, tinha fila para ser atendido nesse hospital. Depois que esse projeto Dor Yesharim, procurem depois no Google, foi existência e começou a afundar, esse hospital faliu, não existe mais.
Um homem que transformou limão em caldo de cana, nem limonada. Pessoas estão se sentindo mal. O atendimento demora para chegar. O que se faz? Parente do dono da casa. O homem falou, poxa vida, tem gente que está demorando para ser atendida. Eu vou criar alguma coisa com muito carinho e esforço. Eu tenho um carinho muito grande por ele, me sinto irmão dele também. Salve 18. Criar um projeto chamado Salve 18, que depois deslanchou nesse ouro que é a Tzalá. Mas, Rabino, eu não posso ajudar com dinheiro, não consigo ser presidente monetário. Não, vai ser voluntário. Vai dar uma força para quem ajuda. Vai dar um Hazak ou Baruch para quem tem o projeto. Isso também é resto. Dá um estímulo, porque tem muita dor de cabeça para manter um projeto desse. Pessoal, tem um supermercado kasher aqui no bairro, não tem? Estou feliz? Estou, porque agora eu posso cuidar mais da minha barriga. Também, sartén, por que não? Mas tem gente que olha com outros olhos. Alguns dias atrás, uma pessoa que estudo com ele semanalmente me falou o seguinte, Rabino, você consegue me passar o nome e CPF de algumas pessoas que você sabe que precisam de ajuda? E essas pessoas só vão fazer de uma forma bem discreta e honrosa, passar o CPF no caixa do supermercado e vão ter um crédito mensal de X por mês. O mesmo supermercado que eu vi como beleza, agora tem queijo provolone mais perto de casa, queijo meia cura, o pão fresquinho todo dia. Outras pessoas falaram, tá bom, é bom, mas eu também vejo nisso uma oportunidade de quê? De chesed. Cada vez que aquela pessoa que precisa comer, come, pessoal, o moço está dormindo, o doador está dormindo, aquela pessoa acabou. Tá zerruiot, que nem quando a pessoa vai num posto de gasolina, ele põe gasolina, hoje está cada vez mais caro, né? Como chama, o contador vai cada vez mais rápido. Chesed é a mesma coisa, a gente faz chesed para alguém, o benefício que a gente faz, ele vai bombando, isso cada vez cresce mais e mais e mais. Todo o chesed que a gente faz, ele volta. Às vezes pode demorar um dia, às vezes 2 dias, às vezes no momento que a Hashem acha mais importante para a gente ou para os nossos filhos, mas sempre volta. Com essa história a gente termina. História verdadeira e o nome também. Chaya, nome da menina, e Menachem, nome do menino, ficaram noivos em Brooklyn, Nova York. Tá bom, até aí não tem muita novidade, deve ter alguns noivados por semana, graças a Deus. Mabruk. A mãe do noivo, ela olha para a mãe da noiva, que ela não tinha conhecido bem antes, no noivado, não é noivado, no lechaim, vamos chamar assim, e ela fala para o marido dela, eu juro que eu já vi essa mulher alguma vez na minha vida. A mãe do noivo olha para a mãe da noiva e fala, eu juro que eu já vi a mãe dela alguma vez na minha vida. Nunca fiz carê com ela, nunca fiz nada, nunca fizemos ginástica junta, nunca fizemos curso de culinária junta, mas já vi ela alguma vez na minha vida. Ela começou a pensar, o marido fala, não sei, mas ela começou a pensar, só ela lembrou, olhem que bomba, o Chesed volta. Ela lembrou que um dia ela foi registrar a filha dela numa escola de meninas religiosas chamada Beit Yaakov, em Williamsburg, Nova York também, e estava muito frio, estava nevando, ela estava no office lá, acertando a papelada da filha dela, e sobe uma menina que estava em public school, em escola pública, e estava chorando que ela queria ser aceita para estudar numa escola judaica. Falaram para ela, olha, desculpa, o nosso limite de bolsas passou a cota e a gente não tem como te aceitar, a gente queria muito, mas tem um limite. A menina começou a chorar, falou, olha, desculpa, a gente quer muito te aceitar, mas são leis daqui da instituição, a gente não tem como te aceitar nessa escola, infelizmente. A mãe do noivo estava lá, falou, eu assumo a educação dessa menina. Pessoal, essa menina foi a mãe da noiva do filho dela. Ela pagou a educação da nora dela, e da mãe da nora e da nora dela. Pagou a educação da mãe da nora, na verdade, e acabou recebendo uma nora brilhante de volta. Que Bezat Hashem, a gente possa ter no nosso calendário todo dia algo de chesed. Ou se a gente já faz chesed, valorizar o que a gente já faz, e Bezat Hashem, saber que chesed é para todo mundo, que a Kadosh Baruch Hu possa devolver
todo o chesed, miligrama, que a gente faz, e mais ainda os mais fortes, com brachot para todo mundo, que Bezat Hashem possa devolver isso aqui, Kefir Kiflaim, em dobro, triplo, amém, que nem